Oi pessoal, tudo bem? Aqui fala o engenheiro florestal Cláudio Santana em mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. O tema do vídeo de hoje é Magalhães Correia. Mas afinal, quem foi Magalhães Correia? Para a gente saber quem foi e o que ele fez, a gente precisa contextualizar o período em que ele viveu. E boa parte desse vídeo é baseado num artigo Armando Magalhães Correia, Gente e Natureza de um Sertão Quase Metropolitano. Tem o caminho aí para acessar o artigo e vale muito a pena ler não só esse artigo, mas tudo que vocês puderem encontrar sobre essa figura tão importante aí na história carioca e na história ambiental brasileira. Então, Magalhães Correia foi um daqueles caras que tinham múltiplos talentos. Ele foi escultor, desenhista, professor, escritor, participou do contexto do movimento conservacionista das décadas de 1930 a 1940, um período fértil de conhecimento científico, o início da noção da conservação da natureza no país, a gente não pode esquecer, logicamente, dos pioneiros, como Dom Pedro II, como José Bonifácio de Andrade e Silva, mas esse legado dos pioneiros do século XIX, ele vai começar a tomar forma, a se cristalizar nesse movimento ambientalista das décadas de 1930 e 1940, em que um grupo de personalidades, um grupo de cientistas, um grupo de pesquisadores vai se reunir em torno de uma instituição, o Museu Nacional. E esse movimento, além de ter um caráter científico, era também fortemente cívico. Muitos integrantes desse movimento formaram associações, como a Sociedade de Amigos das Árvores, de Alberto Sampaio, ou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, da famosa Berta Lutz, uma bióloga do período. A imagem, eu não coloquei a referência, mas é uma retirada da internet ao Museu Nacional durante as suas obras de recuperação. E a obra de Magalhães Correia, ela vai começar a ser considerada importante porque ela influencia, mesmo que indiretamente, toda uma geração posterior de cientistas que ajudaram a moldar o ambientalismo brasileiro, que é dentro de uma linha de pensamento que permanece até os dias de hoje, mas essa linha começa a ser moldada nas décadas de 1970 e 1980. Não podemos esquecer a Conferência de Meio Ambiente de 1972. Toda a formatação da legislação ambiental brasileira na década de 1980, e nomes fundamentais, como Alceu Maianini, Adelmar Coimbra Filho, Luiz Emílio de Melo Filho, Augusto Ruski, Vanderbilt, e a gente está destacando aqui alguns deles. Figura maior, saudoso Alceu Maianini, que nos deixou há alguns meses. Aqui embaixo, seguindo o ponteirinho aqui, Augusto Ruski, o homem que amava os beija-flores. Vanderbilt Duarte de Barros, que fez parte da comissão do Ministério da Agricultura, que nos anos 50 viajou aos Estados Unidos para conhecer o funcionamento do serviço florestal de lá, e essa comissão voltou com a indicação da criação de um curso específico para cuidar dos recursos florestais brasileiros, curso de engenharia florestal. Adelmar Coimbra Filho, grande especialista em conservação da natureza, em fauna, também falecido há alguns anos. Então, Magalhães Correia vai influenciar toda essa gente. A grande obra de Magalhães Correia
é o Sertão Carioca, que é uma obra considerada seminal no que a gente conhece hoje por história ambiental, que é estudar a história sob todos os prismas. Você colocar num mesmo recorte a evolução humana dentro do contexto de alteração do meio ambiente e vice-versa. O meio ambiente também moldando a evolução humana. Magalhães Corrêa era um naturalista autodidata. Os anos de trabalho no Museu Nacional o levaram a desenvolver uma série de habilidades, em especial o desenho de plantas e animais. Na época era raro o registro fotográfico e os locais onde Magalhães Corrêa fazia suas expedições provavelmente dificultavam bastante o transporte de equipamentos pesados do tamanho de um Fusca. E ele tinha habilidade no registro de seres vivos e paisagens. E com tantas excursões de campo, as regiões na época ermas da cidade do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Guaratiba, Maciço da Pedra Branca, ele acaba por fixar residência num sítio em Jacarepaguá. O desenho mostrado nesse slide mostra a fachada da casa de Freire Alemão, que é no Mendanha, que é uma pessoa que merece um vídeo só para ele. Bom, é uma imagem retirada de um perfil do Facebook, pesquisa feita pelo amigo Adinalzir, que é uma pessoa que segue minhas redes sociais. Grande abraço, Adinalzir. O Sertão Carioca foi publicado no ano de 1938, a partir de uma série de artigos publicados no jornal Correio da Manhã, entre os anos de 1931 e 1932. O livro original é disponível online no site da Biblioteca Nacional e ele está nos comentários desse vídeo. Os comentários não, desculpa, ele está na descrição desse vídeo. E existe uma edição recente com o português atual, lançada em 2017. E aqui alguns desenhos em bico de pena feitos pelo próprio Magalhães Corrêa, com registros da vida que ele chamava Sertão Carioca, como por exemplo o Grumari, que é uma praia, uma região da cidade do Rio de Janeiro, para quem não conhece. É uma praia selvagem ainda hoje, pouquíssima ocupação humana. Existe ocupação humana, claro, existe alteração, plantio de agricultura de subsistência, banana principalmente, plantios inclusive em decadência. A Secretaria de Meio Ambiente tem um viveiro aí dentro. Essa praia é frequentada no verão, mas ainda guarda muitas características da vegetação original de Restinga, da cidade. E Magalhães Corrêa, no Sertão Carioca, descreve o Grumari. Vale a pena ler o Sertão Carioca. Alguns desenhos feitos por ele, em bico de pena, manguezais da Lagoa da Tijuca, na Baixada de Jacarepaguá. Como eu falei, o recorte que insere o homem na natureza. A exploração de carvão na Pedra Branca. Existe uma série de artigos do pessoal da PUC, Jardim Botânico, FRJ, que tratam das alterações dentro da floresta da Pedra Branca causadas pela exploração de carvão. Vai ter efeito, inclusive, na composição atual da vegetação no maciço. Outra publicação de Magalhães Corrêa é o raro Terra Carioca, Fontes e Chafarizes, de 1939. Ele descreve chafarizes, que são monumentos de referência para a cultura carioca, num tempo em que o abastecimento de água da cidade era feito principalmente por essas estruturas, que eram verdadeiras obras de arte. Muitos desses chafarizes descritos por Magalhães Corrêa já não existiam na época da publicação do livro. O exemplo é o chafariz das Marrecas, mostrado aqui nesse desenho de bico de pena,
que tem algumas curiosidades, esse chafariz. Ele ficava na atual Rua das Marrecas, no centro do Rio de Janeiro, próximo aos famosos Arcos da Lapa. As duas esculturas que encimavam esse chafariz, elas estão preservadas, elas estão hoje no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele era o chafariz das marrecas porque ele tinha 5 marrequinhas de onde jorravam água. Essas marrequinhas jorravam água pelo bico. Algumas dessas marrequinhas estão preservadas também em museus. Se não me engano, uma delas foi encontrada no Maranhão, 2 estão preservadas no museu que fica no Museu da Cidade do Rio de Janeiro, que fica localizado no Parque da Cidade, bairro da Gávea. Para quem conhece, para quem não conhece, eu recomendo conhecer. E o quartel-general da Polícia Militar, que é uma construção bastante antiga da cidade do Rio de Janeiro, foi justamente a ampliação desse quartel que levou à destruição do chafariz das marrecas. Outro chafariz extinto na cidade, que é descrito nessa obra, é o chafariz das lavadeiras, que fica no atual Campo de Santana. A gente já teve um vídeo aqui no canal sobre o Campo de Santana, recomendo procurá-lo. Um chafariz, um dos poucos chafarizes antigos ainda existentes na cidade do Rio de Janeiro, é o chafariz da Glória. Vale dizer que em frente a esse chafariz ficava um cais, hoje extinto por conta dos inúmeros aterros feitos à frente desse chafariz, incluindo o famoso aterro do Flamengo, Parque Brigadeiro Eduardo Gomes. E é um chafariz do século XVIII. Existe ainda. Uma terceira obra de Magalhães Corrêa que merece ser citada é a obra Águas Cariocas, que reunia artigos não desconhecidos. Eram artigos conhecidos, porém nunca reunidos numa só publicação, como é o caso das outras 2 publicações, tanto Sertão Carioca quanto Terra Carioca. São livros baseados em artigos publicados no jornal Correio da Manhã. A obra Águas Cariocas não é diferente, mas os artigos ainda estavam dispersos. E uma pesquisa minuciosa feita por um pesquisador e um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, o senhor Antônio Carlos Pinto Vieira, levou ao lançamento desse livro para a comemoração dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. E assim como na obra O Sertão Carioca, Magalhães Corrêa denuncia a degradação ambiental, também faz o recorte da atividade humana em relação ao meio ambiente existente, o ser humano modificando a natureza moldando a expansão e a atividade humana. Ele descreve os manguezais da Baía de Guanabara, os manguezais, a vegetação das ilhas, as atividades que eram realizadas nessas ilhas, como, por exemplo, o uso da Ilha da Sapucaia como depósito de lixo da cidade na época. Ilha da Sapucaia, que hoje ela é unida ao continente por aterros. Desculpa, é um continente não. Ela faz parte do arquipélago do Fundão, que era um conjunto de ilhas ali no fundo da Baía de Guanabara, próxima à Ilha do Governador, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro. Desse arquipélago, apenas uma ilha não foi integrada ao aterro, que hoje é a Ilha do Fundão, onde fica a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é justamente essa ilha aqui de baixo, que é a Ilha do Pinheiro, que foi unida ao continente. Uma foto do atual arquipélago do Fundão, num artigo
A gente tem um endereço aqui que fala sobre os manguezais na Ilha do Fundão. Comparem com a foto, com a imagem anterior, e a Ilha do Pinheiro ela está aqui. Ela é a única ilha que não fez parte do arquipélago. E as ilhas hoje elas algumas dão nomes a localidades da Ilha do Fundão, como por exemplo a Ilha do Catalão, que hoje é a ponta do Catalão na Ilha do Fundão. Lembrando, onde fica a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior universidade federal do Brasil. Magalhães Corrêa denunciou a destruição do meio ambiente, ele denunciou uma série de arbitrariedades administrativas, inclusive, no livro Águas Cariocas. Ele fala sobre corrupção, parece que é uma praga do nosso país, e vale muito a pena ler Magalhães Corrêa. Eu vou colocar nos comentários do vídeo, vou colocar caminhos para vocês pesquisarem, para vocês buscarem as publicações. O Sertão Carioca possui uma versão online, só que utilizando português arcaico. Os outros livros, o Terra Carioca, ele é um livro raro, esgotado, e esse livro sobre as ilhas, ele tem possibilidade de compra na internet. Vou deixar esses caminhos. Provavelmente vou fazer algumas postagens sobre esses livros para aquisição. E é isso. Com isso a gente termina esse vídeo. É um vídeo um pouquinho mais rápido do que o de costume. É o que eu quero fazer a partir de agora aqui no canal. Não sei se eu vou conseguir fazer isso sempre, mas agradeço a quem assistiu. Aqui, mais uma vez, lembrando as minhas redes sociais, onde vocês podem me seguir, meu blog, meu Instagram, meu canal Florestas Secundárias. Façam a inscrição, se gostarem do vídeo, compartilhem e aguardem o nosso próximo vídeo do canal Florestas Secundárias.